bom dia a todas e a todos. Bom dia também aos membros aqui da mesa, nomeadamente Dom António Boiteiro, que já há uns tempos, de facto, não nos víamos depois de uma convivência mais de perto quando passou por Braga, também. Entretanto, a tecnologia é só relativamente precisa, servirá simplesmente para se ir acompanhando a minha exposição e ela não ser eventualmente tão seca, ou pelo menos não se perderem com tanta facilidade ao longo daquilo que eu vou dizendo. Também não é nada de especialmente complicado. Eu vou organizá-la em 3 partes, uma das quais é a introdução, mas que serve de parte, porque não tem diretamente a ver com o tema, especificamente a questão da família, tem a ver com o título que é formulado e que foi o título que foi proposto na organização destas jornadas e com um aspecto muito próprio relativamente ao conceito de evangelização que não considero menos importante do que o resto de tudo. Começarei então por essa introdução para perceber, pelo menos segundo a minha leitura, o que pode ser considerado evangelização, para depois enquadrarmos isso no campo da família. Numa segunda parte, concentrar-me em algumas das relações familiares, naquilo que poderíamos chamar genericamente uma espécie de antropologia das relações em família, e para terminar depois na última parte com uma aplicação mais evangelizadora na perspectiva sacramental. Nunca vai ser, a minha proposta nunca vai ir muito no sentido da evangelização enquanto diretamente anúncio, mas vamos por partes. Eu vou lendo descontraídamente o que tenho aqui escrito e tecendo alguns comentários, uma vez que temos algum tempo, sem exagerar, depois mesmo assim chamem-me a atenção, porque posso exagerar. Bom, partindo do título, antes de mais fala-se então do papel evangelizador da família no contexto da sociedade. Quando se fala aqui, especificamente aqui relativamente à família, em evangelização, não é para referir em primeiro lugar nem a tarefa explícita do anúncio, que há contextos em que a evangelização significa claramente isso, nomeadamente, poderíamos imaginar, no contexto da família, na transmissão de conteúdos cristãos, ou relativamente ao cristianismo e à fé cristã, por exemplo, aos filhos. É uma forma própria de evangelização. Mas não é a isso que me vou referir em primeiro lugar. Ou então, algum tipo de intervenção organizada no contexto da vida eclesial, das comunidades paroquiais, nomeadamente, ou mesmo no contexto social, tanto para o exterior, eventualmente através de uma ação de famílias isoladamente ou organizadamente, como também acontece em alguns movimentos mais ligados à família. No contexto que aqui eu vou trabalhar, evangelização significa, antes de tudo, um determinado modo de ação, ou um modo de comportamento cotidiano, absolutamente normal. Mas esse comportamento introduz na vida do mundo, que é a nossa vida, todos nós vivemos no mundo, um modo de vida segundo o Evangelho. E desse modo, muito pragmático, pela ação, contribui, esse modo específico de ação, para a configuração do mundo de acordo com o Evangelho. Configuração a que poderemos chamar, então, genericamente, evangelização. Evangelização não seria a ação que eu faço de proposta aos outros. Evangelização é a própria ação de transformar o mundo na medida em que faço qualquer coisa, seja o que for, como estar aqui sentado neste momento. Tudo isso pode ser concebido como evangelização, desde que a ação normal seja uma ação segundo o Evangelho, introduz no mundo algo segundo o Evangelho, ponto final. E isso é um modo pragmático de evangelização. Compreendida, então, a tarefa evangelizadora desse modo mais comportamental, se quisermos, e pragmático, poderia falar-se, então, numa espécie de fermentação do mundo. Tal como o fermento, como nós sabemos, não age a partir de fora,
não é por simpatia ou por influência, a partir, portanto, de uma posição exterior à massa. Enfim, penso que muitos de vocês ainda têm noção de como funciona o fermento, melhor do que eu talvez, mas precisamente fermentando ele próprio, fermenta ele próprio, e a partir da sua própria fermentação, provocando a fermentação do resto da massa. Assim também, a evangelização como fermentação é, antes de tudo, o processo pelo qual uma pessoa ou um grupo de pessoas, e a família até é um grupo de pessoas, no conjunto das suas relações cotidianas, e não mais do que isso, se deixam fermentar eles próprios, segundo o Evangelho, e nesse processo de autofermentação, na medida em que estão a fermentar eles próprios, fermentam inevitavelmente o contexto em que vivem, assim como o fermento fermenta a base, que é o mundo propriamente dito, já que cada um vive inevitavelmente também nos seus mundos, e nesses mundos está no mundo, inevitavelmente. Nós não estamos nem noutro planeta, nem noutro mundo qualquer, porque não há outro mundo. O mundo que temos é este. Entendidas, então, as coisas deste modo, a tarefa evangelizadora da família dá-se, antes de tudo, isto é a minha tese central, e penso que é importante levá-la em consideração. Não é nada novo, o Concílio Vaticano II está cheio destas afirmações. Portanto, a evangelização, a tarefa evangelizadora da família dá-se, antes de tudo, na medida em que a família, eventualmente neste caso a família cristã, podemos depois conversar um bocado sobre, se não for cristã, se também pode ter este papel, vive como família, simplesmente. E se corresponder ao estilo das relações que constituem a família propriamente dita, já vamos vê-las depois na segunda parte, então está a fermentar segundo o Evangelho. E desse modo a fermentar o mundo, ou seja, a evangelizar. Proponho, pois, que comecemos então uma breve reflexão sobre as relações tipicamente familiares para aí identificar o estilo evangélico em todas as famílias. É claro que, pois, do ponto de vista prático, essas relações podem ser vividas mais de acordo com aquilo que devem ser ou menos de acordo com aquilo que devem ser. A partir dessas relações familiares, que poderíamos considerar naturais à família, embora aí a natureza propriamente dita, no sentido estrito, já está algo superado pela sobrenatureza, mas sobre isso falaremos na segunda parte, coloca-se a questão da sua dimensão evangélica, que é implícita em todos os casos de família. Na medida em que as relações familiares são vividas na sua autenticidade, mesmo por famílias não cristãs, elas são implicitamente evangélicas. E que se torna depois explicitamente evangélica no contexto crente, permitindo depois a sua interpretação e até a sua celebração sacramental. A última parte será dedicada a esta dimensão da família, que, claro, que se cruza com o sacramento do matrimónio. É na medida em que as relações familiares são vividas como tal, que elas se tornam fermento da sociedade, em sentido geral. Pois qualquer sociedade espelha essencialmente a qualidade ou a falta de qualidade das suas relações familiares. E é na medida em que essas relações são enquadradas explicitamente na sua relação com o Evangelho, e aí já num contexto crente, e por isso, portanto, interpretadas e celebradas sacramentalmente, que o fermento se torna explicitamente evangelizador de todo o tecido social, mesmo e até sobretudo no silêncio dos agentes dessa evangelização. A família não evangeliza necessariamente pela pregação, mas pela ação. Vamos então por partes, que são essencialmente estas duas partes. Relações familiares na primeira parte. Eu peço desculpa que já disse aqui uma série de coisas sem passar o slide. Portanto, a primeira parte, então, levar-nos a explorar as relações internas à família e depois uma segunda, a dimensão sacramental. De um modo muito genérico, eu começo com uma parte um bocadinho mais densa e que liga-se, em parte se liga com algumas definições até. Mas elas vão estando aí concentradas e, portanto, não é preciso
tomarem nota sequer. De um modo muito genérico, poderíamos afirmar que a família é o contexto relacional humano, não é uma realidade extraterrestre, nem uma realidade abstrata qualquer, é um conjunto de relações, é isso que constitui a família, normalmente institucionalizado, esse contexto. Quase todas as sociedades deram uma forma qualquer de institucionalização ao conjunto de relações que constituem a família. Depois poderemos discutir a variedade dessas instituições, que é grande ao longo da história. E, portanto, contexto relacional humano, no qual, de forma paradigmática, e eu digo aqui paradigmática porque considero que a família é o local de excelência para que isso aconteça, cada sujeito humano se constitui como pessoa. E pessoa é um determinado modo de ser sujeito humano. E é isso que vou dedicar as próximas linhas. Entenda-se a constituição do sujeito como pessoa, ou do ser humano como sujeito, mas sujeito entendido como pessoa, que são conceitos que podem ser diferentes, aquela dimensão da identidade humana, de cada um, e do ser humano em geral, que vai além de todos os processos naturais necessários. E mesmo além dos processos sociais que se sobrepõem ao sujeito. Há um conjunto de realidades naturais que são inevitáveis para nós, como comer para sobreviver, e há um conjunto de regras também, ou formas de comportamento sociais que, em certa medida, são impostos, às vezes não forçadamente impostos, enfim, porque deles aprendemos de origem social. A constituição do sujeito como pessoa é a dimensão do ser humano que vai além desses processos necessários naturais e que vai além também dos processos simplesmente sociais. Ou seja, em última instância, é o exercício da liberdade aquilo que define cada ser humano como sujeito e, por essa via, como pessoa. Liberdade em relação à natureza. Há coisas que não podemos ser livres, mas isso não nos distingue de qualquer animal e, portanto, também não nos constitui como sujeito, não é? E liberdade em relação também à coletividade social, num certo sentido, mesmo que nunca consigamos ser absolutamente livres relativamente ao contexto social em que vivemos. Ora, o âmbito da liberdade é aquele que se situa para além da necessidade, ou seja, que articula a dimensão da gratuidade. É o âmbito em que aquilo que acontece, aquilo que nos acontece e aquilo que se é, que cada um é, podia não ser e podia não ser assim. Não é obrigatório. Mas é o que é e acontece tal como acontece em função de decisões livres dos sujeitos. A diferença entre a necessidade, que não permite que as coisas sejam de outro modo. Nós não podemos optar por deixar de comer e continuar a viver. Podemos deixar de comer, mas morremos. Pronto. Ou seja, há coisas absolutamente inevitáveis. Portanto, as coisas não podem ser de outro modo. A diferença entre a necessidade e a gratuidade, em que tudo podia ser de outro modo, mas não é porque as pessoas decidem que não seja, está na base da qualificação da constituição da pessoa e, como vamos ver, da família como núcleo de relações pessoais. É claro que, se falamos em decisão das pessoas, que leva, portanto, a determinadas atitudes, podiam não ser assim, como eu disse, portanto, porque nada obriga necessariamente que seja, e estamos a falar de liberdade e, em certo sentido, também estamos a falar em vontade. E eu gostava de passar por aqui. Ou seja, as decisões pessoais pressupõem que quem decide de determinado modo porque quer. Claro. Pode haver a tal obrigação social, etc. Mas se há obrigação social, já não é o âmbito da liberdade. Já estamos limitados nessa liberdade. Se é o âmbito da imposição natural, também já não é o âmbito da liberdade. O âmbito da liberdade é quando decidimos o que decidimos porque queremos decidir aquilo que decidimos. Ponto final.
Isso tem levado, e levou sobretudo nos últimos séculos, a situar a origem da liberdade na vontade individual. Como se toda a interferência nessa vontade individual fosse anulação da liberdade. E vistas as coisas de forma superficial, de facto é assim. Ou seja, só se é livre quando se pode fazer aquilo que se quer, ou melhor, quando aquilo que se decide é porque se quer e não por imposição exterior. Mas a questão da vontade, e este é um segundo passo, aliada à questão do desejo, nós queremos o que queremos, desejamos o que desejamos, é uma questão muito complexa. Porque desejamos nós aquilo que desejamos. Não sei se alguma vez refletimos nisso. De onde vem o nosso desejo? Se formos corretos na análise, perceberemos que o mecanismo de constituição do desejo é de tal forma complexo que é difícil dizer que sejamos nós a exclusiva fonte do nosso desejo. Em todo o tipo de desejo. Até apetecer tomar um café de manhã para acordar. De onde é que nos vem isto? Não é? E uns apetecem e outros não nos apetecem. Nesse sentido, fundamentar a ação verdadeiramente livre, não sujeita a nenhuma necessidade, apenas no desejo, é algo muito débil. Porque esse desejo é, em grande parte dos casos, a expressão de uma necessidade que se impõe ao próprio indivíduo. E às vezes até desejava não desejar aquilo que deseja, basta ver os problemas das dietas, dessas coisas todas, e no entanto continua a desejar. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está certa. Nesse sentido, abre-se a possibilidade de colocar a fundamentação da decisão livre, e portanto depois do sujeito humano como sujeito de liberdade, na sua capacidade de resposta não imposta. Essa resposta, nem sequer imposta pelo próprio desejo. Resposta a quê? A uma interpelação que lhe vem do exterior e que implica a famosa noção de dever. Não necessário. O que deve ser não é necessário. Nessa resposta, eu sinto que devo fazer algo, ou que devo ser de determinado modo, sentindo ao mesmo tempo que não tenho que fazer isso e que não tenho que ser daquele determinado modo. Os nossos conceitos portugueses, para traduzir nomeadamente dois conceitos, grandes conceitos alemães, seria isso. Dever fazer e ter que fazer. Há uma diferença, claro. No inglês também há uma diferença nos verbos utilizados para isso. Ter que fazer prende-se com uma necessidade inevitável. Dever fazer não é necessário. Mas lança uma interpelação à qual eu respondo então em liberdade. É neste dinamismo de resposta, este é o conceito central, resposta, que a liberdade se constitui, podendo mesmo libertar o sujeito em relação ao seu desejo e à sua vontade demasiado individual, e ajudando o sujeito a adequar o seu desejo e a sua vontade àquilo que deve ser, aquilo que ele deve querer, que é diferente. Pode ser diferente daquilo que em realidade quer à partida. E que pode não ser, de facto, aquilo que ele deveria querer. Dado este primeiro passo, percebe-se com facilidade que a constituição de sujeitos como pessoas, ou seja, livres, sujeitos, portanto, de ações verdadeiramente livres, não acontece senão em relações entre sujeitos, nas quais os sujeitos são interpelados por outros sujeitos e respondem livremente a essa interpelação, tornando-se naquilo que são, precisamente através dessa resposta. Porque respondem deste modo, ou daquele modo, ou não respondem, que já é um modo de responder, etc. Ou seja, a resposta aos outros é a base da nossa identidade pessoal. Nesse sentido, ninguém se torna realmente pessoa de forma isolada. Segundo a tradição hebraico-cristã, a resposta que me constitui como sujeito pessoal é a resposta da responsabilidade, que aliás são duas palavras que estão ligadas. Na responsabilidade pelo outro, eu respondo à sua interpelação, só pelo facto de ele estar aí, assumindo precisamente que estou aí
para ele ou para ela, e essa é precisamente a minha identidade. Quem sou eu? Eu sou aquele que estou aí para aquela pessoa. Uma de cada vez. Essa resposta não é imposta pela natureza nem pela sociedade. É a minha decisão livre. Mas, por outro lado, eu não posso não decidir, pois mesmo a aparente não decisão é já uma forma de decisão. Ora, é na compreensão da identidade pessoal como responsabilidade pelo outro, no exercício da liberdade gratuita, ou seja, aquela liberdade que é assim por nada, sem nenhuma obrigação natural e que é ao mesmo tempo inevitável, mas simplesmente porque sim, não é? Que as relações familiares são, na minha perspectiva, exemplares. Porque são talvez aquelas relações no contexto humano onde mais evidente se torna o facto de que elas assentam em algo que não é obrigatório, em algo que depende da gratuidade completa e da liberdade completa das pessoas. Ao mesmo tempo, algo que acontece apenas e só em relações de responsabilidade por outros. A primeira dessas relações, que é uma espécie de relação de responsabilidade ao inverso, é a relação de filiação. Todos partimos dela, como é natural. Antes de tudo, não é? Nós somos filhos. Antes de tudo. Ser filho significa ser dado. Dado. E ser dado significa que essa doação é gratuita. Porque toda a doação é de graça. Ou seja, em função de nada. Para nada. Sem interesse absolutamente nenhum. Porque sim, dizem as crianças, e eu não consigo de forma melhor de dizer, senão porque sim. Por isso, nós não somos simplesmente um produto. Nem somos produto de uma ação, nem somos produto de uma conjugação natural, simplesmente. Nós somos dados numa ação pela qual outros sujeitos humanos, respondendo livremente, assumiram responsabilidade por nós, de forma mais ou menos explícita. E todos nos devemos, todos, no âmago mais originário da nossa existência, mesmo da existência biológica, que é a base de tudo, a esse modo de relação gratuita, ou seja, que alguém nos quis dar porque sim. Por isso, a relação de filiação é, como resultado de uma dádiva gratuita, a relação a uma origem não merecida. Isso é a outra versão, do nosso lado, de filhos, da gratuidade. Porque, se fomos dados em função de nada, isso significa, antes de tudo, que não merecemos o próprio ser, porque senão éramos dados em função do mérito. Agora, imaginem só se os nossos pais pusessem a fazer cálculos daquilo que nós iríamos merecer futuramente para dizer se vale a pena ou não vale a pena ter este filho ou aquele filho. Não quer dizer que isso não possa acontecer, não é? Mas nós já sentimos isso como perversão do núcleo firme daquilo que são as relações familiares. Portanto, não merecemos o próprio ser, pois a dádiva desse ser é anterior mesmo à possibilidade de o merecermos. Isso é uma questão lógica, pura e simplesmente. É claro que, mesmo que todos sejamos filhos, podemos não aceitar sê-lo. Porque ser filho, em sentido total, implica a liberdade também do nosso lado da aceitação dessa condição. Se fôssemos simplesmente produto, éramos-lo naturalmente. Junção masculino com feminino produz um outro ser. Produziu, ponto final. E aí era inevitável da ordem da natureza. Mas ser filho é ser mais do que um produto natural da junção de macho e fêmea de qualquer espécie, como acontece com qualquer espécie, evidentemente. Se aceitar ser filho significa aceitar não ser merecedor daquilo que se é, porque se é por dádiva gratuita e não por mérito próprio, então a primeira relação tipicamente familiar, a filiação,
É uma relação exigente e mesmo difícil. Tornou-se especialmente difícil a partir do momento em que o contexto cultural, sobretudo o nosso contexto cultural europeu, acentuou, até demasiado, a capacidade de o sujeito se constituir a si próprio e, em certo sentido, a indignidade, que seria aceitar-se como dádiva e não apenas como resultado daquilo que conseguimos fazer e, por isso, daquilo que conseguimos merecer. Nós poderíamos dizer que, independentemente da discussão, que o espírito capitalista reside nisto. Cada um só é e só tem aquilo que merece, ponto final. E aquilo que consegue comprar, aquilo que consegue construir, etc, etc, etc. Ora, isso, como sabemos, foi um espírito desenvolvido, sobretudo nos últimos 3, 4 séculos, naquilo que se chama a modernidade, e que levou a uma circunstância que dificulta a aceitação de, no fundo, nós sermos sem merecermos. Nem merecemos ser aquilo que somos. Esta seria a base da mais profunda humildade humana, que, pelos vistos, enfim, segundo o relato metafórico do Gênesis, já nem sequer Adão e Eva aceitaram. E, portanto, o não se aceitar como pura dádiva gratuita de outros, nomeadamente de Deus, é o nosso primeiro problema. Logo, o nosso primeiro problema reside no facto de sermos filhos e não reconhecermos que somos filhos. Em realidade, é uma espécie de adolescência perpétua, que agora abunda, em que os sujeitos consideram que só serão eles mesmos na medida em que negarem a sua origem e negarem mesmo o facto de serem originados gratuitamente por outros. É o caso exemplar, numa das parábolas mais belas da Escritura, do filho pródigo, que recusa a sua condição de filho, julgando merecer a herança, dá-me aquilo que me deves, e regressa depois, enfim, aí já marcado pela vida, não é? Mas quer regressar na condição de empregado, que pretende merecer o salário. O empregado merece o seu salário, ponto final. O pai oferece de novo a paternidade, que é a possibilidade da filiação gratuita, não merecida, não o salário. O que pode ou não ser aceito. O filho pródigo aceita. O outro, mais velho, parece que não. E continua colado ao seu mérito, como filho bem comportado. Não passou, portanto, pela adolescência, simbolizada no filho pródigo. O que pode, essa não passagem pela adolescência, ser fatal para o reconhecimento da verdadeira condição de filho. Provavelmente, antes da adolescência, todos vivemos na condição de filho, mas sem consciência disso. Na adolescência, colocamos em questão a condição de filho. Na pós-adolescência, quando lá conseguimos chegar, voltamos a recuperar a condição de filho de forma consciente e madura. Mas nem todos lá chegam. Alguns nem chegam à adolescência e outros não passam da adolescência. Como filhos que somos, e por isso devedores da responsabilidade de outros para connosco, damos depois um passo significativo no processo de respondermos nós mesmos, assumindo nós a responsabilidade por outros, no momento em que constituímos uma nova família, pela relação a uma pessoa do outro sexo, dentro de determinado modo de responsabilização por outro. A relação esponsal é também uma resposta em liberdade. Não é apenas uma imposição da natureza, eventualmente através da atração sexual, ou então a necessidade de procriação, como se fosse simplesmente um processo natural, na qual, portanto, uma resposta em liberdade, na qual um sujeito se assume especificamente, ele e não outro, e segundo determinados aspectos, responsável por outro sujeito. Genericamente, poderíamos dizer que aí um sujeito se assume como responsável pela felicidade do outro sujeito. Embora o termo felicidade seja demasiado vago
e ambíguo. É hoje muito usado, mas também é daqueles termos gordos que dizem pouco. Exato. Assume, antes de tudo, a responsabilidade pela sexualidade de outro sujeito. Entende-se aqui a sexualidade como um modo básico da relação humana que leva em conta a diferença entre homem e mulher. É um assunto que podemos discutir depois. A definição do humano como homem ou como mulher, e desse modo a sua definição por relação ao outro sexualmente diferente, mesmo do ponto de vista biológico, é uma definição fundamental, que poderia ser interpretada apenas sobre a base de uma necessidade natural, pois somos naturalmente homem e mulher. Mas trata-se de algo mais, se depois assumido em liberdade. Na relação à mulher, o homem assume a sua identidade precisamente como aquele que se refere à mulher, na totalidade daquilo que significa a sexualidade, incluindo a dimensão biológica, mas também todas as outras dimensões da sexualidade. Poderemos depois conversar sobre elas. E é no contexto desse relacionamento que ele assume responsabilidade pela mulher, por aquela mulher, porque a responsabilidade pessoal só se assume por pessoas únicas e concretas. A mulher, em geral, não existe. Assumindo a responsabilidade pelo seu ser como mulher, ou seja, como diferente de si enquanto homem. O mesmo, claro, acontece à mulher na sua relação ao homem. O casamento é a realização deste modo de relação, que poderíamos definir então como esponsalidade, de forma, pois, muito concreta. E não se trata simplesmente de complementaridade, é um discurso frequente já desde Platão, pois não se saberia dizer o que seria o todo como junção de duas partes. Ou seja, homem e mulher complementam-se um ao outro, para fazer o quê? Para formar o quê? Trata-se de ser plenamente humano, e não só uma parte do humano, não só um bocado do humano, como homem, mas por relação à mulher. E, inevitavelmente, por relação à mulher. Mesmo que não seja através do casamento. E ser plenamente humano como mulher, e não só uma parte do humano, igual, superior ou inferior, não interessa, plenamente humano como mulher, mas por relação ao homem. Ou seja, é a forma de ser plenamente si mesmo, cada um ou como mulher ou como homem, claro, como pessoa completa, apenas por relação a outra pessoa diferente. Incluindo, neste caso, como essencial, na esponsalidade, a diferença sexual, que é importante em todos os nossos modos de relação, mas que no caso da esponsalidade se coloca claramente no centro, e a mútua referência de um ao outro, que se pode definir, evidentemente, ao nível dos desejos simplesmente como atração, mas que implica uma dimensão mais forte do que isso. E o que, à partida, pode não acontecer noutros modos de relação, assim, de forma explícita. Que os temos, evidentemente, nomeadamente até a amizade, que pode não implicar esta dimensão desse mesmo modo, ou melhor, não implica em princípio. E depois já, às vezes, confusões quando não conseguimos fazer a distinção entre o que é um tipo de relação semelhante à amizade profunda, mas que implica este tipo de relação sexual, explicitamente, e um tipo de relação de amizade também profunda, mas que não implica esta dimensão. E estas distinções são importantes, nem sempre no nosso contexto cultural isso acontece. Mas a resposta da responsabilidade não se esgota na relação dos esposos. Ambos, e cada um deles, dão um passo significativo na construção de si, como sujeitos pessoais, quando assumem a responsabilidade por um terceiro, gerado a partir do seu seio, ou seja, quando se tornam pais. A paternidade e a maternidade referem-se a uma das relações familiares fundamentais. Não esqueçamos. De facto, ela revela de forma muito própria, que neste caso inclui a dimensão biológica, noutras formas de paternidade e maternidade pode não incluir a dimensão biológica, embora não lhe fique limitado, é claro, revela-se aqui a vocação de todos os humanos. Aquele chamamento a que todos devem responder em responsabilidade, que é o chamamento a gerar vida.
O chamamento a ser fecundo, seja de que modo for. Nós nascemos como filhos, dados gratuitamente, para gerar filhos, dando-os gratuitamente. Esse modo de geração é que pode assumir, de facto, aspectos diversos. Note-se, mas não esqueçamos que o modo fundamental de geração é o modo biológico. Caso deixe de ser o modo fundamental na maioria da humanidade, a humanidade corre riscos de desaparecer. Aliás, a Europa está a começar a ser o exemplo disso. Em estreita continuidade com as relações de filiação e de parentalidade, paternidade e maternidade, encontra-se a relação de fraternidade. Não podemos esquecê-la. Ela é uma das mais fortes expressões... Já aqui estão todas. Ela é uma das mais fortes expressões da relação gratuita de responsabilidade pelo outro, mas, neste caso, vivida entre iguais. A relação de filiação não pode ser permutável com a relação de paternidade, ou seja, nós não somos ao mesmo tempo filhos e pais dos nossos pais, somos filhos, simplesmente. A relação de paternidade e maternidade também não. Nós não somos filhos dos nossos filhos, somos pais dos nossos filhos, e que não haja confusões. Mas somos irmãos dos nossos irmãos, portanto, eles também são irmãos dos seus irmãos, e neste caso, sim, situamos-nos ao nível de relações, se quisermos, de igualdade. Não se baseia em regras sociais, fraternidade não se impõe socialmente, muito menos em negócios de interesse, não é? Como nos contratos. Nem a responsabilidade é um contrato, nem a fraternidade pode ser um contrato, mas simplesmente na constatação da responsabilidade mútua. Porquê? Porque sim, ou seja, porque somos irmãos. Ponto final. E só somos irmãos porque somos filhos dos mesmos pais. Pelo menos do mesmo pai e da mesma mãe. Assim, a origem comum, que é um fator importante, interpela, em liberdade, à resposta da fraternidade, como fundamento mais originário da humanidade. Esta é, sem dúvida, uma das relações com maior impacto na constituição das sociedades, que continuam, quer queiramos, quer não foi só desde a Revolução Francesa, a sonhar com a fraternidade universal. Mas esta só será possível através de uma fermentação lenta e paciente, com avanços e recuos. E a família é talvez o primeiro lugar dessa fermentação, porque ela é o lugar do próprio fermento para a fraternidade. Quem não aprende a ser fraterno, irmão, em família, tem já um déficit grande de fraternidade, depois relativamente às relações sociais. Agora, por que razão é que estas relações interhumanas, que em princípio existem em todas as famílias, enfim, em grau, tanto quanto nos é possível no contexto da nossa debilidade humana, até pode haver a perversão destas relações, mas em geral existe, e não necessariamente só nas famílias cristãs, em que medida, portanto, estas relações que são marcadas pela gratuidade da doação mútua podem ser acolhidas como realização de evangelização, em sentido explícito. Em sentido explícito, portanto, só quando são explicitamente referidas ao Evangelho. É lógico. E isso acontece, precisamente, no que poderíamos chamar a dimensão sacramental da família, e que será o segundo tópico da minha exposição e o último também. Começámos outra vez por algumas definições, que é bom que tenhamos algumas ideias claras, ou mais claras um bocadinho, sobre o assunto. A definição básica de sacramento. O sacramento será uma realidade imanente ao mundo, não é de outro mundo. Normalmente é um acontecimento, um processo, um conjunto de relações, até pode ser uma coisa, um objeto, se quisermos, que é assumida, essa realidade, como mediação, e o conceito de mediação é muito importante, da presença nesse mesmo mundo, e não noutro mundo, e não para fora do mundo, da ação salvadora ou salvífica de Deus, que foi realizada, melhor, que está a ser e que é permanentemente realizada em Jesus Cristo. Isto na perspectiva de sacramento em sentido cristão, claramente. Convém ter noção de que essa ação salvífica, ou salvadora, só pode realizar-se no mundo que habitamos, e nós só habitamos um mundo,
no sentido genérico, na medida em que nele acontecem mediações dessa ação salvífica. Pois Deus não age diretamente no mundo como se fosse um elemento mais desse mundo. Nenhuma força. As forças que existem são energias, etc. Tudo isso é deste mundo. É deste mundo. Convém salientar que a ação salvífica de Deus é, do ponto de vista negativo, é a libertação do pecado, assim, para dizer da forma mais básica. Mas implica, do ponto de vista positivo, que é mais do que o negativo simplesmente, a realização da vocação para que todos fomos chamados, precisamente a de transformar o mundo segundo relações de amor, o nome que utilizamos genericamente. Relações de amor, eu gostaria de as definir de forma muito concreta como relações de responsabilidade gratuita, em função de nenhum interesse, e livre, não é imposta por nenhuma necessidade, de uns pelos outros. Na medida em que nos sentimos responsáveis uns pelos outros, de forma gratuita e de forma livre, amamos os outros, até os inimigos, porque nós também somos responsáveis por eles. Assim, aqueles acontecimentos que realizam no nosso mundo a libertação do pecado, instaurando um modo novo de relacionamento segundo Deus, ou seja, segundo essa responsabilidade, podem ser considerados acontecimentos mediação da ação salvífica de Deus, ou seja, sacramentos de Deus e da sua ação em nosso favor. O mecanismo deve ser entendido do seguinte modo: as realizações, o que acontece, que verdadeiramente libertam e salvam, não podem, em rigor, ser entendidas nem praticadas apenas a partir de si mesmas. Ninguém se salva a si mesmo. Para concentrar a questão, sintetizemos essas realizações que salvam no conceito de amor, embora definido de determinado modo, como eu já disse aqui. Embora, como sabemos, ele seja um conceito ambíguo. Ora, o amor, no sentido genuíno, de responsabilidade gratuita e livre pelos outros, possui uma estrutura ternária. Em realidade, o amor a si mesmo, que implicaria apenas um polo, eu amo-me a mim mesmo, não chega a ser relação. E, como tal, não pode ser denominado amor em sentido estrito. Ninguém se ama a si mesmo. Porque, quando me amo a mim mesmo, a distinção entre eu mesmo, que amo, sujeito do amor, e mim mesmo, sou amado, é uma distinção artificial. E, portanto, acaba por ser uma distinção ilusória, quase só gramatical. Mas o amor entre dois, que já pode ser considerado como tal, não é? É também problemático, porque, em última instância, ou amo o outro por amor de mim, e voltamos ao amor a si mesmo, embora já através de um outro diferente de mim, ou amo o outro por amor dele mesmo, o que já é muito melhor, mas isso implica uma certa absolutização indevida da pessoa do outro, o que pode rondar depois, em última instância, que o outro se ame em função de si mesmo, pura e simplesmente. Bom, não estou a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, toda a gente sabe que isto acontece entre nós normalmente. A estrutura do amor, a estrutura ternária do amor implica sempre um terceiro. Este é, antes de tudo, amado em conjunto pelos dois. O que instaura um dinamismo no amor que não está limitado ao circuito fechado entre eu e tu. Eu e tu amamo-nos no amor comum ao outro. E por isso não nos amamos em função de nós mesmos, nem de mim, nem de ti apenas, no circuito fechado. Nem em função de cada um de nós, nem em função do conjunto que nós poderíamos criar, que não deixava de ser um conjunto fechado sobre si mesmo. Isto conduz a uma outra fundamentação do amor. Eu amo alguém por amor de um outro terceiro. E amo um terceiro por amor de alguém. O que significa que, quando verdadeiramente amo alguém, estamos sempre três já envolvidos no processo. Assim, o amor não se fecha no circuito egoísta e mesmo concorrencial de uma relação a dois.
O problema da concorrência numa relação a dois é um problema muito sério. Porque quando o amor é só entre dois, a questão sempre prevalece se de facto prevalece o eu e amo o outro em função de mim, ou prevalece o outro, mas viradas as coisas ao invés, volta a ser a prevalência do eu do outro lado. Portanto, o amor que inclui um terceiro é um amor permanentemente aberto para o exterior de si, e isso define o amor na sua plenitude. É claro que nós conhecemos, por experiência, situações humanas em que esta abertura do amor, superando o perigo do egoísmo a dois, acontece pelo surgimento de um terceiro. O caso dos filhos, por exemplo, ou então a relação de um casal à comunidade, por exemplo, ou outro modo de fertilidade. A ligação de um casal a uma missão determinada é um terceiro fator também que abre o amor desses dois. Mas, no contexto que nos ocupa aqui, a relação ternária possui ainda uma outra dimensão mais fundamental. Trata-se de incluir, inevitavelmente, na relação do amor interhumano entre nós, nomeadamente nas relações familiares, que é aquilo que nos ocupa aqui, a relação a Deus. Não como uma relação alternativa, Deus enquanto terceiro, mas como condição de possibilidade da relação humana enquanto relação plena, não fechada em si mesmo. Nesse sentido, e é um aspecto que eu considero muito importante, não é possível falar de amor a Deus ao lado do amor aos humanos, muito menos em opções, pelo amor aos outros, a um outro, a uma outra, ou aos filhos, como no caso da família, ou, o problema é o ou, uma alternativa, pelo amor exclusivamente a Deus, por exemplo, sem família. São alternativas falsas, problemáticas. O amor humano é mediação real do amor a Deus, precisamente porque se amam os humanos por amor a Deus. E os humanos estarão sempre implicados no processo porque se ama a Deus por amor aos humanos. Ora, esta implicação mútua entre amor aos humanos e o amor a Deus é que torna o amor humano sacramento do amor a Deus e do amor de Deus que nos salva. Como vimos, a família é um dos contextos básicos e fundamentais da realização do amor humano, diríamos. A plenitude desse amor implica o amor a Deus. Nesse sentido, é claro que assumi-lo como tal, explicitamente, é já um processo crente. Ou seja, só o crente é que envolve Deus neste processo. Mas pode envolver Deus de forma errada. Esse é que é o problema. Ou seja, como alternativa, em certa medida. Não é? O tempo para a família tira-me tempo para Deus. O tempo para Deus tira-me tempo para a família. Isto são afirmações completamente absurdas. Completamente absurdas. A plenitude, portanto, do amor humano na família, para um crente, implica o amor a Deus. Para um não crente era uma questão de vermos como é que isto se pode compaginar. Nesse sentido, eu amo a esposa, ou a esposa ama o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe, etc., por amor a Deus. E é porque respondo a Deus que eu amo o outro. A minha resposta de responsabilidade pelo outro é uma resposta dada a Deus, assumida na responsabilidade pelo outro. E por isso, o amor, neste caso, é uma realidade que, na sua gratuidade, nos supera, porque envolve necessariamente Deus. Mas, ao mesmo tempo, amo a Deus por amor da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. A meta do amor é sempre Deus e os outros, e nunca Deus ou os outros. Porque a meta é Deus nos outros e os outros em Deus, inevitavelmente. Poderíamos dizer, embora com certo cuidado, ou não, que somos filhos no Filho, pais no Pai e esposos e irmãos no Espírito. A família
no conjunto das suas variadas relações, é assim sacramento vivo, permanente, do amor de Deus no mundo. E nesse sentido, como eu defini sacramento, presença ativa e salvífica desse amor entre nós, na medida em que realizamos concretamente esse amor nas relações familiares. Ora, é na medida em que essa presença sacramental, que a família é, ou melhor, é na medida em que é essa presença sacramental, portanto, sacramento do amor de Deus no mundo, que a família é fermento evangelizador do mundo. Pois a própria ação de Deus que transforma o mundo é essa ação da família. E não é uma ação própria de Deus como se ele agisse diretamente no mundo. Por isso, para ser fermento evangelizador da sociedade, a família não precisa fazer mais do que viver, na debilidade, evidentemente, da sua condição humana, e temos que reconhecer sempre isso, viver as relações que a constituem. Na consciência crente de que esse modo de viver torna presente no mundo o amor de Deus que salva. Torna Deus sacramentalmente presente no mundo. O sacramento do matrimónio, em sentido específico, não é mais do que a celebração litúrgica, é uma celebração determinada, deste permanente e cotidiano acontecimento sacramental que é a vida familiar. Nós chamamos de sacramento de matrimónio, foi algo que ficou. Também podia ser sacramento do património, mas património atribuímos a outra realidade. Rigorosamente é o sacramento da família, nem sequer é o sacramento do casamento, do casal só, porque o que está aqui em jogo sacramentalmente é a totalidade das relações familiares. Aliás, os filhos, mesmo quando, que hoje já não é tão infrequente assim, mesmo quando não estão presentes já fisicamente no ato sacramental da celebração, estão pelo menos implícitos na aceitação, portanto estão lá. Ou seja, todas as relações, a filiação, a paternidade, a maternidade, a fraternidade e a responsabilidade estão já na própria celebração. Portanto, trata-se de um sacramento da família que, por questões históricas diversas, se chamou o sacramento do matrimónio. É interessante até ter-se escolhido matrimónio e não património. É interessante. Não, porque é familiar, é engraçado. Tem as suas relações históricas, que têm a ver um bocado também com a libertação do matrimónio, neste caso, cristão, relativamente ao problema patrimonial, que era o preponderante nas famílias, diríamos, tradicionais daquele tempo, que agora as tradicionais já são outras, mas as tradicionais daquele tempo, famílias constituídas em função do património, ou seja, em função daquilo que era herdado por via paterna. E para libertar talvez disso, ligou-se ao matrimónio, uma vez que aquilo que vem por via materna é de outra ordem, que não é necessariamente a que vem por via paterna do património. Mas já são considerações que os historiadores podem eventualmente contestar. Bom, na celebração litúrgica do matrimónio, coloca, portanto, o crente explicitamente o amor familiar no seio do amor de Deus, revelando, portanto, de forma suprema o amor pascal de Jesus pela humanidade. O amor vivido familiarmente seria uma forma suprema num certo sentido, porque dos 7 sacramentos celebrados explicitamente, é aquele que coloca a relação amorosa entre as pessoas, nestes diversos níveis, no seu centro. Não é? A matéria do sacramento é o próprio conjunto de relações. Se Deus é amor, e se o protótipo do amor são as relações trinitárias, o matrimónio é aquele sacramento que explora explicitamente e exclusivamente as relações de amor, sendo que considera que, do lado humano, é a família a principal mediação dessas relações trinitárias. Não é exclusiva, mas é a principal mediação. Também não é por acaso que as analogias retiradas para falarmos de Deus Trino, que é Deus Pai, Filho e Espírito, são analogias das relações familiares. Tudo isso coloca as próprias relações. Mesmo quando não se fala explicitamente em fé e evangelho, não se prega, até nem se ensina a doutrina aos filhos,
as próprias relações, se vividas de modo crente, são já sacramento explícito de Deus entre nós. E, nesse sentido, fermento evangelizador, que teremos que fazer para evangelizar a sociedade. Viver como famílias, pura e simplesmente explorando as tais relações familiares. Certamente a sociedade tirará grande benefício disso, porque famílias que vivam plenamente as suas relações contribuem fortemente para a saúde de uma sociedade. Mas isso já extravasa a dimensão explicitamente crente também e a dimensão sacramental. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.